Isso mesmo, essa música maravilhosa que fala de Jerusalém. É o projeto 2020 para Israel e o meu convite especial que eu faço todas as manhãs. Vou fazer esse convite para você apressar os seus passos se você tem esse desejo ardente no coração de pisar nasquelas terras e se tornar uma testemunha ocular das verdades de Deus. Querido, é impactante. Vai mudar completamente a sua maneira de ver as coisas e a concepção e o entendimento da palavra de Deus. Por isso, insisto no meu convite. Você não vai ter gasto, você vai ter investimento. E pode ter certeza que as bênçãos prometidas também a Abraão serão derramadas sobre a sua vida. Abençoarei os que te abençoarem, diz Deus. Indo a Israel, você está abençoando Israel, investindo em Israel. Portanto, amados e queridos irmãos, nós vamos sair de Goiânia para São Paulo, depois via Roma, faremos ali um tour em Roma e depois iremos para o Cairo, no Egito. Depois adentraremos ao deserto, fazendo o mesmo percurso que o povo de Israel fez, até adentrarmos em Israel. Se você quiser ir conosco, é através da Tropical Turismo, está ali na Rua 1, número 170, no setor central. Lá está o Bispo Adilson, meu irmão Marcelo, e todos os irmãos ali prontos para te atender. Basta ir até lá, dar o seu nome, já reservar também o seu lugar, porquanto as vagas são limitadas, tem que apressar os passos, querido. Não se preocupe, Deus é o dono do ouro e da prata. É o passo de fé. Primeira vez que eu fui em Israel, foi porque eu orei muito, esperei, e Deus então me deu a condição de ir a Israel. Por isso que eu estou dizendo para você, é uma questão de fé. Rua 1, número 170, ali está a Tropical Turismo, tem um telefone, se você quiser tirar as suas dúvidas, é o 32249998. 32249998. Muito bem, nós falávamos que todas as manhãs estamos aqui para ser instrumento nas mãos de Deus em favor do seu coração. E eu tenho orado da seguinte maneira: Senhor, a palavra é ministrada, ela é tua, o poder é teu, e o Senhor fala com aqueles que o Senhor já tem predestinado, pré-ordenado para ouvir a tua palavra, aqueles que carecem de ouvir a tua verdade. Fala com eles, Senhor. Então nós estamos aqui, como instrumento nas mãos de Deus. E baseado aqui no livro de Jó, no capítulo 14, que diz o seguinte: o homem, nascido de mulher, vive breve tempo cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova, porque ainda há esperança. No texto que nós lemos em Eclesiastes, está escrito que enquanto houver fôlego de vida, ainda há esperança. Aqui em Jó, mesmo Deus falando da brevidade da vida, ele diz que há esperança, como a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará.
não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco ao cheiro das águas. Olha que coisa maravilhosa, ela brotará e dará ramos como a planta nova. É disso que nós queremos falar com você, queridos, nesta manhã. Falar do quê, pastor? Falar dessa esperança. E baseado nisso, eu coloquei aqui, levanta-te. Levanta-te, ainda há esperança. Comece a sentir o cheiro das águas. Isso mesmo, este manancial de águas vivas. Ainda há esperança, meu querido. O que não se pode é permanecer prostrado. Isso tem trazido muitas preocupações, não somente a mim, mas para todos aqueles a quem Deus tem chamado, imbuído da responsabilidade sobre o seu rebanho. Quantas pessoas já estão desesperançadas, quantas pessoas que já estão prostradas e distanciadas de Deus. Mas, amado e querido irmão, preste bem atenção. Deus te chamou, Deus te amou, Deus te escolheu. Você já era conhecido do Senhor antes da criação do mundo, antes dos tempos eternos. Portanto, Deus te chamou com um propósito. Todos aqueles a quem Deus chama, Ele tem um propósito neste chamado. Portanto, querido, você não pode se entregar ao desânimo, ao desalento. Você não pode se entregar ao tédio desta vida. A ordem de Deus é uma só. Compete a ti esse negócio, levanta-te. Que negócio que compete a ti? A causa do Deus Todo-Poderoso. Aqui em Esdras, capítulo de número 10, quando Esdras faz a sua oração de confissão pelo que ele tinha acabado de ouvir, veja o que diz o capítulo 9. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. E aí diz Esdras: ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Mas olha o que diz o capítulo 10. Enquanto Esdras, atônito, orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, sim, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras. Mas, Esdras, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Mesmo depois das transgressões, mesmo depois de contrariarem, até afrontarem a Deus, agora eles se levantam. E Secanias, com muita sabedoria e autoridade, diz: ainda há esperança. Por que ele estava dizendo que no tocante àquilo ainda havia esperança? Olha o que ele diz agora: pois, façamos aliança com nosso Deus.
Vamos refazer esta aliança com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. E olha o que disse Secanias: levanta-te, Esdras, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Esta é a palavra de Deus para você nesta manhã. Deus te chamou, e te chamou com um propósito, com uma incumbência. Tá certo que parece que ao seu redor tudo está sucumbindo-se. Parece que ao seu redor tudo está sendo destruído. E você está como Esdras, atônito, e às vezes até orando e clamando, mas sem nenhuma atitude, sem nenhuma ação. É como se tivesse tudo já perdido, e nesse momento de tudo perdido, você então diz para Deus: não tem mais jeito. Não, meu querido, preste bem atenção numa coisa. O que Deus está dizendo para você é isso: levanta-te, compete a ti esse negócio, porque ainda há esperança. Enquanto houver fôlego nas narinas, ainda há esperança. Levanta-te, isso é de tua incumbência. Levanta-te, sê forte e age. Veja como Deus quer que você esteja, qual é o posicionamento que você deve ter. É esse posicionamento o qual o Senhor demonstra de maneira clara a sua vida. Ele te chamou com um propósito. Você tem uma incumbência, você tem um caminho a trilhar, e tudo aquilo que ao seu redor parece estar sucumbindo, levanta-te e age, porque ainda há esperança. Isso aqui é simplesmente maravilhoso. Oh, amado e querido irmão, olha que exemplos maravilhosos. O Senhor está te chamando. Atenção para que você se coloque de pé. Nada está perdido. Ainda há esperança. Veja, por exemplo, no caso de Timóteo. Olha lá em 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 a 7. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo: desperta o dom que há em ti e faça a obra de um evangelista como um bom soldado de Cristo. É o que diz aqui em 2 Timóteo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti, Timóteo, nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, não, Timóteo, mas espírito de poder, de amor, de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, Timóteo. Desperta o dom que há em ti. Porque Timóteo caiu num desfalecimento muito grande, numa letargia enorme por causa da prisão do seu pai na fé, o apóstolo Paulo. E Paulo então escreve, dizendo para Timóteo: desperta o dom que há em ti. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Levanta-te, Timóteo, ponha-te de pé.
faz a obra de um evangelista. Ages como um bom soldado de Cristo Jesus. Mas não se deixe dominar de maneira nenhuma pela letargia. Não se deixe dominar pela desesperança, Timóteo. Não, ponha-te de pé, levanta-te. E aí reavives o dom que há em ti. É isto que Deus quer. Ainda há esperança. Não se pode desanimar. É na perseverança que ganhareis as vossas almas. E aquele que perseverar até o fim, é este que será salvo. Levanta-te. Ainda há esperança, querido. Comece a sentir o cheiro das águas. A palavra, ela vai movendo a sua vida, vai trazendo alimento para o seu ser. Comece a sentir o cheiro desta verdade gloriosa, deste manancial de águas vivas. Porque Deus te dá forças, porque ainda há esperança. Levanta-te, remova de ti o pecado, esse pecado que está como uma iniquidade continuada na sua vida, e comece a caminhar, querido, de vitória em vitória. Faça isso, meu amado. Deus está te chamando, dizendo, ainda há esperança. Aqui em Josué, capítulo 7, depois da derrota diante de uma cidade pequena, a cidade de Ai, porque Josué não consultou a Deus, diante da vergonha, Josué ora, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Porque levanta-te, Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, Josué, levanta-te, santifica o povo, e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, Israel. Os vossos inimigos não podereis resistir enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Levanta-te, Josué, dispõe-te e santifica o povo, porque ainda, Josué, ainda há esperança. Queridos, enquanto houver fôlego, no seu nariz ainda há esperança. Deus te chamou com um propósito. Não é tempo de se entregar ao desalento, ao desânimo, ao tédio. Não. Deus está te convocando. Ponha-te de pé. Isto é de tua incumbência. Levanta-te. É isto mesmo, santifica o povo, remova o pecado, comece a caminhar de vitória em vitória. Desperta o dom que há em ti, renove as suas forças no Senhor, pelo seu Espírito, mediante a sua palavra. É isto que Deus quer e precisa. Portanto, esta palavra é para você nesta manhã. E que o nosso Deus te tome pela mão, que o nosso Deus te levante e te sustente, meu querido, minha querida, e que você saia dessa letargia terrível e comece, cheia de força e de graça do nosso Deus, a caminhar de vitória em vitória como instrumento poderoso nas suas mãos. Até o nosso próximo encontro. Mas se até lá Jesus não voltar.
Fiquem com Deus.